pessoal, mais um vídeo da PH Refrigeração e a pedido, eu aproveito para agradecer as pessoas que o fizeram e sobre o assunto dos problemas mais comuns que nós refrigeristas encontramos ao nos depararmos com uma geladeira defeituosa, tá? Então, seja ela frost free, defrost, uma comum, um frigobar, ou até mesmo um freezer, mas eu vou me ater mais à geladeira, né? Vamos ver os componentes, as formas de testar, mas queria reforçar aqui que não basta simplesmente assistir um vídeo no YouTube, e tem vários vídeos aí que são duvidosos, né? Mas a gente procura fazer o melhor possível. Mas o conhecimento é a base de tudo. Então, não só na profissão do refrigerista, mas em toda a profissão, nós precisamos da teoria. A teoria é a base de tudo, nós precisamos estudar, né? Não só essa parte da profissão, mas nós temos que ter, eu acho que no mínimo, um ensino fundamental, um ensino médio bem feito, para que a gente possa até entender melhor e poder aplicar na prática o serviço ao cliente da melhor qualidade possível, tá ok? Então, vamos apresentar componentes das geladeiras e como testá-los e o que apresentam maior defeito. Vamos às peças. Bem, pessoal, então estamos aqui com alguns componentes da nossa geladeira frost free ou defrost, ou então uma geladeira comum, tá? Vamos começar aqui pela resistência de degelo, tá? Então essa resistência de degelo ela pode estar assim na vertical ou pode estar na horizontal, dependendo do modelo. Então, por exemplo, uma Brastemp ela vai apresentar assim, uma Bosch vai apresentar assim, mas com a mesma função, derreter o gelo e dependendo da programação que veio de fábrica, normalmente de 6 a 8 ou então de 8 a 12 horas de funcionamento. Nesse período vai ter uns 25 a 30 minutos de degelo, provocado por essa resistência de degelo, tá? Então qual o defeito que ela apresenta? Não esquentar, ela chega a ficar incandescente. E como é que eu faço o teste dela? Eu posso ligar direto na tomada. Ah, mas como é que eu vou botar esse plug na tomada aqui? Então, aqui ó, tem dois orifícios, né? Então, eu tenho aqui um dispositivo, aqui ó, dois machos aqui de um lado, de uma forma aqui ó, e outro tipo agulha. Esse tipo agulha eu vou enfiar ali vou introduzir naquele borne, e esses dois aqui eu coloco nesse meu kit aqui ó, que vai na tomada, que eu posso utilizar para várias coisas, ó. Então eu coloco um aqui, um macho e uma fêmea também. Coloco aqui também, ó, um macho e uma fêmea, e posso já fazer o teste de vários componentes da minha geladeira. Então, a começar pela resistência de degelo. Cuidado que ela esquenta, tá? Então, esteja com uma luva de proteção, de borracha não, senão vai colar aqui, vai derreter, né? Mas a luva adequada, e façam os seus kits para facilitar a vida, tá bom? Então, da resistência de degelo. Ela não funcionando, o que vai acontecer? O congelador vai ficar todo comprometido de gelo ali atrás na parte dos fundos, ou então embaixo, e que vai tampar o orifício que manda o ar frio para a parte de baixo, onde há o resfriamento só de material. E quem é que faz quem é que manda esse vento lá para baixo? É a ventoinha. Então está aqui um outro componente que dá muito trabalho. Apresenta muito problema. É o motoventilador da ventoinha. Ah, cadê a ventoinha? Normalmente a gente não troca a ventoinha, tá? Há casos que congela de tal maneira que chega a quebrar, o gelo bate aqui e quebra
a ventoinha em operação. Mas ela sai fácil aqui e nós fazemos o teste para ver se está funcionando. Como é que eu faço o teste? Igualzinho à resistência de degelo. Eu coloco aqui o kit que eu acabei de mostrar e verifico se está funcionando ou não. Se ele estiver funcionando, então pode ser o defeito na minha placa de potência, que não está mandando a energia necessária para ele funcionar, tá? Ou então a minha placa de potência ou módulo de potência, nós vamos ver daqui a pouco ela, pode estar funcionando e ele estar queimado. Então, nesse teste na tomada, eu vou verificar se a hélice vai funcionar ou não. Então, o nosso motoventilador. Tudo aqui está dentro lá, ou no fundo do congelador, ou na parte aqui de baixo do congelador, tá? Nós temos aqui sensores, ó. Nesse modelo, desse modelo mais comprido, deste modelo mais quadrado, o menorzinho quadrado, não redondo, na cor verde. Bem, isso aqui não interessa, mas interessa é a função deles. Esse ou esse pode servir para sensor de temperatura ou sensor de degelo. Então vamos falar primeiro sobre temperatura. O sensor de temperatura ele vai medir a temperatura ambiente que nós programamos para a geladeira. Mas para quê? Para que chegue assim no baixa, média e alta, vamos regular no média. Chegou no média, ele vai desligar o compressor, tá? E aí, num certo momento, ele vai novamente acionar o compressor se a geladeira começou a esquentar a temperatura, ou então, melhor dizendo, aumentou um pouco a temperatura. Ele aciona de novo o compressor, tá? E ele tem várias maneiras, vários tipos de resistência, de acordo com o modelo. Então vamos ver qual é essa resistência desse aqui. Então a gente coloca numa escala de 20k ohms e o multímetro vai marcar. Olha lá, deu 11. Precisamos medir em temperatura ambiente, tá? É 10k, deu 11, tá tudo bem. Vamos ver um outro aqui, ó. Um menor. Eu já botei as pontas aqui para fora para facilitar. Deu 12, não pode dar muito alto também, né? Senão ele também não está adequado, tá? Nessa faixa está de acordo. Então assim, o sensor de temperatura, ele pode estar com 10K, pode estar com 2,7, ou pode estar com 5, pode estar com 8, depende do modelo da geladeira. Ah, e se eu me deparar com um problema no sensor de temperatura, que mexe direto com o ligar e o desligar do compressor. Eu vou lá, troco o sensor de temperatura. Ótimo. Mas precisa trocar também o sensor de degelo. Aqui está o sensor de degelo. Ah, mas é igual o sensor de temperatura? É, mas ligado em outra parte, né, que vai chegar na placa de potência e que ele vai fazer o quê? Ele vai informar a placa que está na hora de acionar a resistência de degelo. Mas ele também precisa ser trocado, porque senão eu posso trocar o sensor de temperatura e, de repente, o meu sensor de degelo também pode estar querendo quebrar ou então também estar defeituoso. Então nós não devemos trocar simplesmente um. Ou então o sensor de temperatura está bom, o sensor de degelo que não está funcionando, eu não vou trocar o sensor de temperatura? Não, eu sempre troco os dois. Pode ser até um modelo diferente. O importante é que tenha a mesma resistência, tá? Então vou ligar agora aqui, ó, de novo. E vamos ver esse aqui quanto vai apresentar.
2,6 deu 2,7. Então os outros dois aqui também são 2,7. Eu já tenho uma noção aí, 2,7 é para Brastemp, Consul, 10 é para Electrolux acima de 2010 para cá, tem os de 5K, que é para Bosch, para Continental. Então, uma coisa importante, trocou o sensor de temperatura, troca o de degelo. Trocou o de degelo, troca também o de temperatura. Trocar os dois ao mesmo tempo, tá? E respeitando o valor da resistência. Não pode botar, se é de 5K ou de 10K, não pode botar um de 5K, tá bom? E também assim, por exemplo, se a geladeira, a Electrolux, por exemplo, é uma Electrolux de 2010 para cá, então ela já está com sensores de 10K. Eu não posso botar uma placa de potência, um módulo de potência que funcione para sensores de 5K. Então eu tenho que verificar esses detalhes também, tá? Para que tudo funcione com a resistência de 10K e haja uma sinergia, né? Tem sensor de temperatura, degelo e o módulo de potência. Então o sensor de degelo serve para quê? Serve para informar a placa que está na hora de acionar a resistência de degelo. Agora, acionada a resistência de degelo, começou a funcionar, começou a esquentar, começou a degelar. Se ela não tiver alguém para frear, ela vai incendiar o nosso congelador e vai acabar tocando fogo na geladeira inteira. Então inventaram um dispositivo chamado fusível térmico. Ele fica preso ou no conjunto evaporador resistência ou então na resistência de uma própria. Esse é um modelo, isso aqui é da Brastemp, a Electrolux ela tem um modelo de diodos, pode ser um diodo, pode ter 2 diodos. E como é que eu testo? Eu testo com continuidade, não é mais resistência. Então a continuidade é o bipzinho, ou então o meu ali, ó, acende também a luzinha, ó, estão vendo ali? Então eu coloco direto aqui, ó, as minhas pontas de prova. Olha lá, acendeu. Então, significa que o meu fusível térmico ele está de acordo. Quando o fusível térmico esquentar de tal maneira que ele, vai informar a placa, vai incendiar, ele corta a energia da resistência, a placa também ela vai receber um input ali do sensor de temperatura e vai ser ligado o compressor novamente, vai congelar e o ciclo vai se repetir. Aqui nós temos um outro dispositivo que nós encontramos em geladeiras mais antigas. Aqui é o famoso sensor bimetal ou bimetálico. Ele funciona com tem duas funções, de degelo e de fusível térmico. Então, se nós fizermos o teste, e qual é o teste? É de continuidade também. Então, se nós colocarmos aqui, ó, as pontas de prova, ele não pode apresentar nenhum sinal, olha lá. Então ele está bom. Mas por que ele não pode apresentar sinal? Porque ele está aberto. Então ele não está fechado. Então ele fica preso aqui também na resistência, aqui no conjunto resistência evaporadora, ou evaporador, né? Que está dentro do congelador da geladeira. E ele está aberto, porque está numa situação de temperatura ambiente, vamos dizer assim. A geladeira com funcionamento, ela vai congelar o evaporador. Então, quando ele resfria ou congela, né, vai baixar a temperatura, ele liga, ele se arma. Quando ele se arma, ele aciona a resistência de degelo. Só que a resistência de degelo vai fazer o quê? Que nós já falamos, ela vai esquentar, ela chega a ficar incandescente. Então, com o aquecimento, ele vai abrir de novo. Ele abrindo de novo, o que ele vai fazer? Ele vai desligar a resistência de degelo e o compressor será ligado novamente por causa do sensor de temperatura. Tá bom? Então, fazendo uma revisão rápida aqui. Resistência de degelo, sensor de temperatura,
sensor de degelo, fusível térmico e o bimetálico. Funciona a resistência de degelo para descongelar o evaporador. O sensor de temperatura comanda o desligamento ou o ligar do compressor. O sensor de degelo informa a placa que está na hora de acionar a resistência de degelo. E quem controla o limite de funcionamento da resistência de degelo? O nosso fusível térmico. E o bimetálico, encontrado normalmente em Brastemp, mas também pode encontrar em Electrolux, mas modelos mais antigos funciona como um sensor de degelo e fusível térmico. Agora aqui, nós temos, aqui é uma placa, até eu botei aqui só como exemplo, uma placa de evaporadora, mas vamos figurar como se fosse um módulo de potência. O compressor, que será motivo de um outro vídeo, o compressor é o coração da nossa geladeira. E o módulo de potência é o cérebro. E esse módulo de potência fica normalmente atrás da geladeira e embaixo à esquerda ali do compressor. Ou então, uns modelos mais modernos, ela está vindo atrás da geladeira, acima da grade ali, que é a condensadora, ou então no meio da geladeira. Tá? Para que serve, então, o módulo de potência? É o cérebro. Ele comanda todos os componentes aqui que nós já mostramos. Aciona a resistência de gelo, controla o sensor de temperatura, controla o sensor de degelo, controla o fusível térmico. O bimetálico tem geladeira que não tem o módulo de potência, então ele age sozinho. Mas é o cérebro. E na frente, também nós temos placas na frente, digitais, né? Essas placas se chamam interfaces ou interfaces. Vamos figurar aqui como o cérebro, que eu já falei. O cérebro também tem várias partes. O hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, lombo frontal, lombo da direita, da esquerda. Então, o cerebelo, seja o que for, são essas interfaces. Mas o que faz essa interface? Uma interface comanda água gelada do dispenser, comanda fazer gelo e faz gerar o turbo, um congelamento mais rápido, seja o que for. Mas tudo vai dar o comando para a placa mãe, vamos dizer assim. Então, o módulo de potência. Tá? Bem, para o compressor, para que ele ligue, nós temos algumas peças também aqui. Ó. Essa peça aqui, que se chama relé de partida, então também dá muito problema. E como é que nós testamos o relé de partida? Nós colocamos em continuidade, já está lá, e precisa dar continuidade aqui, ó, colocando nesses dois orifícios aqui, ó, nesses dois contatos. Então aqui deu uma resistência alta ali, ó, deu uma resistência alta e ele está com defeito. Então vamos pegar um aqui, esse é 110 ou 127. Eu gosto de usar um bivolt. Olha lá, deu continuidade, então ele está perfeito. E temos o protetor térmico também. Qual é a função? Opa, melhor aqui voltando. Qual a função do relé de partida? O nome está dizendo. Partir o compressor e manter o funcionamento. Está aqui, ó. Tá? E qual é a função do protetor térmico? Está dizendo, então ele protege de altas temperaturas o nosso compressor. Atingiu uma certa temperatura, ele corta a corrente, ou então ele se parte, tá bom? E ele também protege o compressor de picos de energia. Como é que a gente testa? Também em continuidade, um borne aqui e um outro aqui, ó. Olha lá. Vamos ver se o outro está funcionando. Aqui, ó. Não tem polo, tá? Então, ó, esse está com defeito. E aqui, ó, tem um outro relé de partida. Mas para que serve esse relé de partida? Qual é a diferença desse aqui para o outro que eu apresentei?
Os dois possuem aqui dentro uma pastilha. Essa pastilha se dilata e faz o contato entre esses dois bornes aqui, ó. Então, se você unir esses dois bornes aqui, vai dar um curto. Então, o que tiver que ser ligado aqui no relé de partida, lembrar que esse lado é um borne só e esse é um outro lado que é um borne só, apesar de ter duas entradas. Mas por que tem duas entradas? Porque eu posso colocar aqui no relé de partida, por exemplo, colocar aqui, motivo de um outro vídeo, botar um capacitor de partida para ajudar a dar partida no compressor, colocar aqui um capacitor permanente para também ajudar na continuidade do funcionamento do compressor. Posso colocar aqui um termostato. Esse tipo aqui de relé de partida é o ideal para colocar aqui os bornes do termostato, ó, tá bom? E como é que eu vou ligá-lo no compressor? Eu vou mostrar mais detalhe quando nós falarmos só do compressor, mas eles ficam ligados dessa maneira aqui, ó. No compressor nós temos 3 pinos, tá? Então, aqui está o compressor, vamos figurar. Vai entrar esse pino aqui, um pino só, vai entrar o comum, que é o protetor térmico, e aqui embaixo vai entrar o relé de partida. Então ele vai fazer essa casinha aqui, ó, tá? Sendo que eu vou sempre ligar a minha energia, e eu tenho um kit aqui, ó, que todo refrigerista deve ter para testar o compressor. Eu vou ligar sempre, ó, vamos falar que isso aqui seja um capacete. Sempre vai estar ligado à direita aqui, ó. Porque ele vai estar ligado na letra S, que significa start no compressor. E o outro lado liga no borne com a letra R de run, que significa corrida, trabalho. Então ele dá uma primeira pancada aqui de energia, a pastilha aqui dentro fecha o contato e fica o run trabalhando. A bobina do S ela para de trabalhar e fica só a bobina do R, mas aí é para vídeos futuros. E o outro borne aqui do meu kit de teste, vou ligar o nosso protetor térmico. Então, eu posso chegar numa situação também que o cliente vai falar assim: ah, o meu compressor não está funcionando. Ótimo. Então, eu desligo toda a parafernália elétrica ali, os cabos da geladeira, afasto e vou ligar somente o meu compressor, o compressor do cliente, né, da geladeira do cliente. Ligo lá na tomada, é bivolt, independente aí por isso que eu gosto de usar o bivolt, não me preocupo com a voltagem. E se o compressor ligar, então, opa, o compressor, o coração da minha geladeira está de acordo. O que está problemático? Pode ser o meu cérebro, ou os componentes do cérebro, ou então as interfaces do cérebro, tá? Estava aqui quase esquecendo de falar. Isso aqui se chama resistência de dreno. É relativamente novo no mercado esse produto, tá? Então a gente faz um jump. Normalmente eu faço na ligação que vai para o ventilador, tá? O motoventilador. Mas por quê? Para que ele possa ficar continuamente ligado. E como é que funciona? Nós temos aqui uma marcação, ó, em vermelho, pode ser outro tipo. Ele da ponta até o vermelho, ele aquece. Então está dizendo resistência de dreno. Então nós vamos voltar um pouquinho. Falamos sobre a resistência de degelo. Então a função é provocar o degelo dessa massa que foi criada no evaporador, né? Até para que não entupa o orifício, né, que é grande, de passagem do vento provocado pela ventoinha, mandando o vento frio para a parte de baixo da geladeira, tá? Mas só que nós temos um outro orifício, que é o dreno.
por onde passa essa água que está sendo oriunda do degelo, né? Essa água vai para cima do compressor, num dispositivo que as defrost e as geladeiras normais a gente tinha que tirar e jogar fora, porque ficava com lodo ali. Hoje em dia não, ela vai caindo aos poucos ali, e aí o compressor, por estar quente, ele vai evaporando aquela água. Mas o que está acontecendo? Principalmente nas geladeiras Bosch e Continental. O gelo estava caindo ali naquele orifício do dreno e parava em certo local. E aqui, aí continuava o funcionamento, acionava o degelo novamente, formava mais um gelinho, mais um gelinho, mais um gelinho. Conclusão, entupia o canal do degelo. Como está entupido o canal de degelo, vai ser criado um gelo a maior, vai entupir tudo. Está entupido o degelo, está entupido o orifício de passagem do ar para a parte de baixo. Conclusão, o cliente vai ligar e vai falar: não está gelando a parte de baixo, só está congelando a parte de cima com excesso de gelo, tá? Então inventaram esse rabicho aqui, né? Que se chama resistência de dreno, tem cerca de 8K. Vamos testar? Vamos botar aqui em 20K e vamos testar a resistência dessa minha resistência de degelo. Olha lá, então são 8K, tá dando 7,70 e pouco, tá variando, mas influencia muito a temperatura ambiente. Ele então veio para solucionar problemas que estavam acontecendo nos refrigeradores da marca Bosch e Continental e também da GE, tá? Então funciona. Aí já estive na casa de cliente que chegou para mim e falou: ó, já trocaram fusível térmico, já trocaram bimetal, já trocaram o sensor de temperatura, já trocaram o sensor de degelo, trocaram a placa e nada. Mas por quê? Porque o dreno está entupido. Aí como é que eu faço para desentupir? Jogo uma água quente, passo um passa-fio e depois instalo conjugado com o ventilador ou então conjugado com a minha resistência de degelo, a resistência de dreno, tá bom? Então falamos sobre também os componentes que ligam o compressor. E aqui, ó, nós vamos falar de um dispositivo das geladeiras mais simples. Então, tipo aqui, esse aqui é um termostato de ação dupla. Mas por que de ação dupla? E termostato, ele controla a temperatura, tá? Então, ele que vai dizer se deve resfriar ou congelar. No caso aqui é um termostato de freezer. Então por isso que ele tem a duplação. Eu posso usar o freezer para mexendo aqui no meu botão seletor, né? Então eu desligo, ligo, deixo na parte de resfriar, ou então se eu aumentar a potência aqui, eu vou colocar ele na situação de congelamento. Então a gente chama de dupla ação. Isso aqui é um bulbo, ó. Ele aumenta, tá? E dentro da geladeira ou dentro do freezer tem um canal por onde ele passa. Então qual é o macete? É passar uma vaselina. Refrigerista também que se preza precisa ter vaselina na sua bolsa mestra de trabalho, tá? Então esse bulbo aqui ele não pode estar como um tubo de cobre, não pode estrangular, tá? Então ele vem bem dobradinho, bem como se fosse um rabinho de porco, né? A gente desenrola com cuidado, passa a vaselina e introduz nesse orifício próprio para o termostato, tá? Então o que vai acontecer? Quando ele estiver numa situação de temperatura ambiente, ele vai estar ligado, vai estar armado. Quando aqui começar a congelar, né, ou então gelar, e chegar aqui, tem uma mola aqui, um dispositivo com um sistema de mola. Quando ele chegar aqui, e se tiver numa situação de resfriamento médio,
e já chegou nessa temperatura, ele vai desarmar, ele vai cortar a energia. Com isso, ele vai desligar o compressor. Então, ele funciona dessa maneira. Ah, a temperatura aumentou. Ele vai ligar de novo, aciona um compressor, tá bom? Aí, se eu não tiver um termostato para resolver o problema do cliente de imediato, eu tiro os bornes daqui, ó. Ele está ligado em série, eu tiro os bornes, corto, emendo. Posso botar até não é o ideal, mas coloco uma solda, mas coloco uma fita isolante e está feito aí, dado um jeito para o cliente não ficar sem geladeira, tá? Mas é interessante, quando o cliente chama a gente, eu sempre pergunto qual o modelo da geladeira, qual o modelo do freezer. Eu já levo um material que eu acho que já possa vir a ser trocado, tá? Então, eu pergunto o modelo, verifico se é mais novo, se é mais velho, se tem termostato, se não tem. Então, eu vou levando esse material e aí já saio do local com o equipamento funcionando. Não tem satisfação melhor do que você sair do local do cliente lá que te chamou desesperado e a geladeira, o freezer, ele só arrebenta em horários complicados. Então, e você sair da casa do cliente com uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, por exemplo, consertada, isso não tem preço, tá? Isso não tem preço. E aqui um outro termostato. O sistema é o mesmo. Ele até aqui, esse aqui tem um barulhinho, ó, vai dar para ouvir? Ó, desliguei, liguei. Desliguei, liguei. Só que esse aqui é de simples ação, não é de dupla ação. Esse aqui é só para resfriar, é só de geladeira. No caso, esse aqui é de um frigobar. Como é que funciona? Da mesma maneira. Colocamos aqui a vaselina para que ele possa ir até o local destinado para medir realmente a temperatura ideal. Ah, se eu estou aqui em alta temperatura, quando ele atingir o máximo, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai cortar aqui a minha passagem de energia pelo termostato. E aí desliga o compressor. Ah, começou a aquecer a temperatura dentro do frigobar, dentro do freezer. Ele aciona de novo, ligou os contatos, liga o compressor. Aí esses outros bornes são para o terra, ó. Não sei se está dando para ver, mas tem um símbolo do terra aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Como eu falei, eu tenho aqui um outro aparelho que é importante, além do multímetro, também o alicate amperímetro, mas esse é motivo para outros vídeos. Aqui, ó, alguns contatos que eu tenho aqui e com a experiência que eu vou tendo aí dos meus concertos, tá? Dos meus atendimentos. Então, façam isso também, porque auxiliem muito e vai estar ali dizendo ao cliente que você se preparou, né? Você tem conhecimento também sobre o que você está verificando ali e não vai causar nenhum prejuízo, pelo contrário, você está ali para resolver, né? É para resolver a situação, tá? Relembrando aqui, ó. Então, tenho esse equipamento, é simples de fazer, tá? Eu coloquei aqui uma tomada de 20 amperes e eu tenho um adaptador aqui para 10 amperes, se não tiver, dependendo aí da casa do cliente, tá? Eu posso utilizar com essas pontas que eu falei aqui, que fica no meu kit do alicate amperímetro. Então eu saco daqui, teste de compressor, termostato, dupla ação, refrigera e congela, simples ação, só para refrigerar, relé de partida, dá a partida e mantém o funcionamento do meu compressor, protetor térmico, está dizendo, ele protege termicamente o meu compressor, módulo de potência ou placa de potência e também as placas interface ou interfaces, tá?
e que comanda tudo isso aqui. O bimetal, que funciona como sensor de degelo e também como fusível térmico. O fusível térmico, que controlam o funcionamento da resistência de degelo. Temos a resistência de dreno, que é uma novidade, relativamente uma novidade no mercado. Os sensores de degelo. Opa, mas qual é o sensor de temperatura, qual é o sensor de degelo? Eles são iguais, são iguais. O importante é que eu coloque a resistência certa. Então, se é uma Brastemp, eu sei que é 2,7K. Ah, e é o sensor de temperatura que o cliente vai falar. O meu compressor não está desligando. Opa, então é o sensor de temperatura. Já está dizendo aí. Mas eu preciso trocar também o meu sensor de degelo. Não deixem de trocar os dois, senão vai dar problema. Não posso deixar um sensor de 10K ohms funcionando com um sensor de 2,7K ohms, tá bom? Então tem que ter a mesma resistência. Falamos sobre o motor também da ventoinha, importantíssimo, também dá muito problema isso aqui, tá? E a nossa resistência de degelo talvez seja a peça que menos dê problema. Mas já troquei aí em 3 anos, talvez umas 14, tá? Mas dá problema também. Bem, pessoal, isso aqui é o básico em termos de geladeira e mais para frente nós vamos, principalmente quando eu falar sobre compressor, quando eu falar sobre placas, nós vamos falar de multímetro, o alicate amperímetro. Nós vamos tecer maiores comentários também sobre essas peças todas. Se gostaram, por favor, deem o seu gostei. Se não se inscreveram ainda, por favor, se inscrevam. Divulguem o nosso vídeo. A ideia é formar novos refrigeristas no mercado. Essa onda de Covid não foi fácil, deixou muita gente sem emprego. A área do refrigerista é vasta, é bonita, é dinâmica, então é muito interessante, rentável, né? E queremos formar no Sul Fluminense a curto prazo novos refrigeristas, tá? Então espero que tenham gostado. Obrigado ao usuário pela dica do vídeo e até a próxima dica da PH Refrigeração. Um abraço.